Diálogos 83, sempre um papo com gente fina, inteligente, sincera. Hoje estamos aqui com meu amigo Inacan e com o amigo do meu amigo, que agora é meu amigo também, Estélio. Sejam bem-vindos. Vamos Muito falar da obrigado. Fliba e da Flick. Isso. Sejam bem-vindos, podem se apresentar, a casa é de vocês, viu? É sempre uma satisfação revê-lo, né? Eu tinha visto o Romão há quase um ano. Foi exatamente na edição da Fliba do ano passado. E a gente ainda mantém o contato mais virtualmente. Então, presencialmente é sempre melhor. E, sobretudo, para encontrar amigos para discutir algo que vem tocando o nosso dia a dia e um diferencial, né? Para a cultura paraibana. Exatamente. Romão, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Uma alegria agora saber que sou seu amigo, isso é importante, mas acima de tudo parabenizá-lo. É muito importante a abertura destes espaços de discussão acerca de cultura, né, e particularmente da nossa paixão que é a literatura. É sempre muito relevante chegar até as pessoas com a oportunidade de conversar sobre isso. Tá vendo, Nacan? O cara fala bonito, tem uma voz de radialista, tá vendo aí? Fiquei até com Por vergonha isso que eu agora. chamei ele, porque qualquer coisa a gente fica calado e fica falando sozinho. Além de ter vindo com a camisa em uma cor extremamente bonita, que eu gosto muito, que é a cor vinho, né? Ainda fala bonito, viu? É por isso que ele é seu amigo, agora eu tô entendendo. E eu já me autodeclarei amigo dele, né? Com certeza. Acertou. Rapaz, o que é uma feira literária? Começa tu? Posso. Romão, assim, feira, no sentido da palavra, é algo para comercializar, né? A feira, ela é bem pretérita a essas ações literárias e ela, inclusive, é cultural do nosso estado, da nossa região. Eu sou um apaixonado pelas feiras. Sábado de manhã eu ando em 3 feiras em João Pessoa, todo Eu sábado pela também. manhã. Em um eu compro uma verdura, em outro bairro do estado eu compro o queijo e assim vai. Então eu gosto da feira, eu gosto do ambiente, gosto das pessoas. Mas a feira literária, eu vejo como um espaço que não é a comercialização do livro em si. Como a cultura da leitura, né, e da escrita no Brasil, ela ainda é muito deficitária, embora tenha nos últimos anos alguns indicadores melhoraram, né, mas ainda é muito deficitária. E acima de tudo, na atual conjuntura, que as coisas se tornam muito efêmeras, as músicas, né, as informações em geral têm que ser muito rápidas. Então, para você ler um livro é algo que é desafiador, né, para esse cotidiano. A feira ela funciona como um ambiente, não necessariamente de vender o livro naquele momento da feira, não é? Porque realmente não vende muito, né? Pelo menos o que a gente percebe não é vender o livro, mas ela é um ambiente que contribui para propagar, né, o livro e acima de tudo o que a gente vem percebendo é que essas feiras, em particular na Paraíba, a gente pode falar isso um pouco mais à frente, elas têm um papel relevante de desenvolver num decorrer de um determinado período justamente essas ações de leitura, de escrita, de valorização da cultura local. Então, a feira é esse mosaico, né? A gente poderia dizer que a feira ela vai a ecologização das ações educativas e culturais, porque ela envolve justamente esse leque de, né, essas ramificações. Existem duas coisas que eu sinto falta na feira hoje, que existia antigamente, na feira livre mesmo. A literatura de cordel e o Homem da Cobra. Lembra do Homem da Cobra? Eu sinto falta dessas duas coisas na feira que não existem mais, né? Mas, Estélio, fica à vontade. Eu acho curioso que a feira, principalmente para as pessoas, né, que têm mais idade, não é o nosso caso, mas a nossa geração também com certeza tem isso. A feira é um espaço onde a compra do produto não é talvez a coisa mais relevante que a gente faça. É um espaço muito de troca, de interação, né, de você encontrar e ouvir e contar história. E eu acredito que essa herança da feira literária tenha muito disso. A literatura é uma arte, talvez seja a arte mais solitária que exista. Você convida sua esposa para ir ao cinema, você junta um grupo de amigos, vai a um show,
Mas a literatura em geral, a leitura é algo que se faz muito sozinho. E o espaço hoje em dia existe até uma discussão mais ampla, né? A gente chama de feiras, festas ou festivais, que na verdade termina sendo a mesma coisa, mas é um espaço onde as pessoas se reúnem para discutir sobre aquilo que têm lido ou que querem ler, para encontrar o escritor, né, de sua preferência. E é muito como Inacan diz, não é a venda de livro talvez não seja a coisa que mais aconteça na feira, mas essa conversa, esse ouvir é super importante e é de lá que sai muito mais curiosidade da gente de querer adquirir mais livros, de querer ler mais, de querer juntar mais as pessoas, né, nessa discussão. E a Paraíba hoje é o segundo estado do Nordeste que tem o maior número de feiras literárias. Só perto para a Bahia, que também é um estado gigante, tem uma tradição muito grande disso. Mas a Paraíba, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, a Paraíba tinha 19 feiras literárias acontecendo, e inclusive com muita força. A principal delas, que termina sendo uma referência para todos nós, é a Flibo, que é a Feira Literária de Buqueirão. Ela já tem, salvo engano, são 14 anos, né? Foi criada por Mirtz, criada por uma associação, a Associação Buqueiroense de Escritores. Tem uma curiosidade que eu acho lindo, sou muito fã dessa história, que Buqueirão tem uma praça que é chamada de Pracinha da Abes, é a pracinha dos escritores, tem uma sede deles na praça, e a feira ela consegue algo que eu fico muito feliz, eu tive, inclusive, na desse ano, que ela consegue fazer com que a cidade pare em torno da festa que é a feira. As pessoas realmente participam, integram, né? Isso é muito legal. E a partir daí, a partir dessa surgiram muitas outras, algumas que são mais longevas. A gente vai acontecer esse final de semana, está acontecendo, começa quinta-feira agora, a de Barra de São Miguel, né? A Flibarra. E outras que foram surgindo, algumas... A de Pocinhos também acontece na mesma data, agora esse final de semana. A de Pocinhos é mais recente, ela deve ser a 4ª ou 5ª, a Flibarra já é a 10ª. E algumas que, com a pandemia, na verdade, houve uma queda, algumas pessoas, alguns idealizadores não conseguiram seguir, e outras foram surgindo, né? A própria Flick nasceu em 2018, a gente vai para o 7º ano agora, mas é um movimento que tem ganhado um corpo muito interessante, e a gente tem visto que as pessoas têm procurado integrar cada vez mais e fazer com que elas aconteçam, e isso é muito legal, né? Quer dizer que a Paraíba só perde para a Bahia em número No Nordeste só perde para a Bahia. Caramba, são quantas aqui na Paraíba? Você falou, eu perdi. Hoje a relação da gente está em 18, né, Inacan? E o curioso que eu acho, isso termina sendo legal, Romão, é que essas 18, a maioria delas não existia nas 19 que eu falei de 2019. Então tem muita feira nova nascendo, né? Isso é outro elemento a pesquisar. Né? É bem curioso isso. E algumas que foram revitalizadas, que não estavam existindo, e outras que agora elas já anunciam que vão voltar. Que a gente citou há pouco tempo, a de Mãe d'Água, é uma que ontem na reunião que a gente teve, o pessoal falou que está querendo remontar. A de Bananeiras, eles estão querendo trazer de volta. A Areia está falando em trazer de volta. Então é um movimento que ele é intenso, isso é muito interessante, e que tem de forma muito positiva contaminado outras cidades a querer fazer também, né? Agora, Stélio e Inacan, eu realmente tenho uma curiosidade muito grande a respeito disso. E você falando que as feiras literárias estão crescendo cada vez mais aqui na Paraíba. Essa cultura, até a Inacan meio que já entrou nesse assunto. Essa cultura livresca, ela está em crise, como alguns dizem, não está em crise? O que é que está acontecendo? O que é que vocês acham? Ou vocês têm algum estudo a respeito, que vocês tenham lido e tal, sobre essa história? Porque o pessoal fala muito hoje da cultura eletrônica, né? Que o pessoal fica muito tempo no celular, na frente do computador e tal. Essa cultura livresca, ela está em crise ou não está em crise? O que é que vocês acham disso? Veja só, eu vou dizer a você que ela continua em crise, porque o Inacan acabou de citar, o Brasil é um país que tem um índice de leitura muito baixo. O Retratos da Leitura, que é um estudo que é feito, salvo engano, a cada 2 anos, o último levantamento dele trouxe que o brasileiro lê 4 livros por ano, e não são livros completos. A pergunta parece que a pergunta para identificar é quantos livros você leu, quantos livros você leu, pelo menos, parece que um capítulo no último ano e tal, então é muito baixa essa quantidade. Então, nós temos uma crise histórica de leitura, o brasileiro lê pouco. Porém, existem 2 fenômenos que têm feito
com que o Brasil seja um país que tenha crescido. A gente continua na crise, mas a crise é menor do que no passado. O primeiro fenômeno foi Harry Potter. Foi mesmo, cara. O surgimento do Isso Harry é Potter. impressionante. Esse perfil de livro. Porque o Harry Potter fez com que pessoas que nunca tinham lido criassem interesse por ler. E a partir daí elas não pararam. Isso é muito importante, né? É sensacional, né? Uma coisa que é muito. Porque o que é que fizeram? De repente, apareceu uma leitura pop que fez com que as pessoas se interessassem por algo que elas não se interessavam. Esse é o primeiro. E o segundo, que é muito contraditório, mas é genial, é que o smartphone, a tecnologia, fez com que as pessoas passassem a ler. Então a gente precisa pontuar algo importante. Eu discordo quando as pessoas dizem, não, mas é porque o celular, a rede social, ela impede as pessoas de lerem. Isso é contraditório, porque ao mesmo tempo que, obviamente, né, nós temos aí uma juventude que é muito ligada na rede social, que passa muito tempo na rede social e tal, mas a tecnologia também trouxe um acesso à leitura, um acesso mais democratizado à leitura que antes não existia. E, de qualquer forma, você tem que considerar que nós temos um contingente aí de jovens, de adolescentes, inclusive, que com as redes sociais ele passou a ler, que ele nunca lia. As redes sociais, elas têm muita coisa escrita, né? Assim, se você não considerar que leitura é só de livro, claro, a rede social, ela é essencialmente escrita. Ou mista, né? Imagem e escrita. É porque a gente não vai nem entrar nessa discussão de rede social e de smartphone, né? Assim, na questão de... Ele tem o lado positivo e o lado negativo. Estamos analisando um lado positivo dele, que é esse. Assim, o que a gente percebe é que vem crescendo a comercialização de livros no Brasil, né? Como o Estélio colocou aí, a partir, por exemplo, de Harry Potter. Também tem um que contribuiu muito, que são as... Estava tentando lembrar que é. Minha filha me fez eu comprar todos os livros, com 14 livros, né, que é da mitologia. Sim, né, Percy Jackson. Percy Jackson. Também contribuiu muito esse imaginário aí. Mais ou menos na mesma linha, né? Na mesma linha, né? Então isso é um dado interessante, né? E inclusive as feiras, literalmente, de livros, né, vem registrando aumento de comercialização. Por outro lado, também, as livrarias, elas vêm definhando, né? Curioso isso. Mas por quê? Porque o plataformismo não está tomando conta. Plataforma. Eu acabei de comprar um livro, né? Um livro espetacular, Cultura Popular de Jadir. Espetacular. Amazon. Né? Eu não fui à livraria e se fosse, provavelmente seria mais caro. E se tivesse, ele iria pedir na plataforma. Tá acontecendo isso. Ele vai precisar da plataforma. Então, assim, são essa efervescência, podemos dizer, esse turbilhão, né, de elementos que marcam este momento. Eu percebo que o momento atual, e aí eu não vou nem analisar dentro da perspectiva da sociedade em si, mas politicamente falando, é lógico que tem um governo progressista, o olhar é diferente, mas a cultura ela passou a ser, e aí eu vou falar de cultura, não só de literatura, né, porque a cultura ela é bem maior, ela passou a ser o carro-chefe do governo. Né? No sentido de, eu não tenho mais força sindical. Os sindicatos praticamente foram pulverizados. Né? Isso é só Brasil, né? Isso é no mundo, isso é um movimento neoliberal. Então, assim, o governo ele percebe que eu não tenho mais o trabalhador com carteira assinada, porque tem gente que não quer mais a carteira assinada, porque ele quer ser empreendedor, enfim, essas discussões, né? Então, o campo o qual eu ainda consigo mobilizar, atrair, né? Colocar justamente os meus valores e pensamentos políticos vivos ainda é no campo da cultura. Né? E a prova é que, de cara, já foi restabelecido o Ministério da Cultura, enfim, já com vários, né, vários, como é que se diz, investimentos e editais liberados, né, a nível nacional e, obviamente, também regional, que o nosso governo aqui também valoriza, né? É um fato, certo? Então, assim, são momentos que a gente precisa também pontuar, dizer assim, esse momento contribui, não é? Porque nós conseguimos, através do nosso projeto, acabar de lançar um livro. Quem financiou o livro foi o projeto, foi, né, a Festa Literária, que foi de Renaldi,
um livro intitulado Dandara, livro esse voltado para as crianças na comunidade. E só foi possível isso por causa de um edital. Sim. Entendeu? Porque, do contrário, como é que nós iríamos bancar pessoalmente? E um financiamento Né? público, né? E esses livros foram revertidos para as escolas da comunidade. Né, ó? Entendeu? Então, assim, vê que movimento, né? Que é um movimento que vem de uma perspectiva federal, que casa com o Estado, que vai para o local e atende uma criança lá da Barra de Mamanguá. E é maravilhoso, né? Agora, falando dessa história de financiamento público, é difícil conseguir patrocínio para realizar uma feira dessa? Romão, E existe qual é o processo, assim? Pronto, Quais são as Está falando do dinheiro público ou privado? Dos dois, cara, né? dos dois. Assim, e qual é o processo para se conseguir isso, né? o que é que acontece? Eu tô perguntando até para ver se esse podcast consegue algum tipo de patrocínio, porque já faz 2 anos que a gente tá aqui nessa, 2, 3 anos, só traz gente boa como vocês e não atrai o olhar de nenhum patrocinador. Aí talvez eu esteja me posicionando errado. Conversa inteligente não atrai. Não atrai patrocínio não, né? O patrocinador, por obviedade, ele procura a cultura de massa. Então Sim. ele vai, né? É muito mais interessante para ele patrocinar um show em que ele vai ter 40 mil espectadores do que uma feira que vai ter 2 mil e, né? São João de Campina Enfim, Grande. né? São João de Campina Grande é um exemplo. Não, de jeito nenhum. O Carnaval de Recife, né? E tantas e tantas festas que são de cultura de massa. Qual é o problema que a gente tem? Que ainda é um calo que o governo federal, ele obviamente ele não tem como resolver isso em 3 anos, é uma coisa que vai ser construída, e foi promessa, inclusive, de campanha do presidente, é que nós, como tudo que acontece no Brasil, existe uma concentração, e na cultura também, os recursos de cultura também têm esse problema, que existe uma concentração no eixo sul e sudeste. Então, por exemplo, a Lei Rouanet talvez seja a maior injustiça, a análise da Lei Rouanet, não é a lei. Sim. O que se faz com a Rouanet, o que se divulga sobre a Rouanet, talvez seja uma das maiores injustiças que se tem nesse país. Porque conseguir um recurso da Rouanet é algo extremamente complexo. A prestação de conta da Rouanet é uma coisa que é altamente, eu diria, científica, é uma coisa que você tem que fazer muito bem feita para que você possa contribuir. Ele é conhecedor disso muito mais do que eu. Ele já conseguiu, eu já tentei desistir. Só para você ter ideia. A burocracia é muito grande, A são muitas burocracia é muito etapas, grande, né? E aí o que é que acontece, Romão? Onde é que está o problema, né? A Rouanet tem uma questão, e aí eu realmente não sei explicar por quê, mas ela existe. A empresa que pode patrocinar a Rouanet, ela tem que ter lucro real. Ela não pode ser lucro estimado. Uma empresa de lucro real no Brasil, ela tem que ser uma grande companhia. Então, a Paraíba deve ter, eu vou chutar, não tenho ideia, mas a Paraíba deve ter tipo 20, 30, sei lá, 50 empresas de lucro real. No máximo, né? Eu não No tenho nem máximo. ideia, mas eu Porque sei você que é uma coisa falando, muito pequena. a primeira que eu lembrei foi a Ambev. Só lembrei São dessa. Brás. Aí, São Brás. aí entra um problema, né? Quando a gente fala da São Brás, a São Brás é local, beleza, né? A Ambev não é. Então, eu vou explicar isso de uma forma muito popular. Um amigo meu disse assim: ô Estélio, você acha que uma grande empresa vai querer patrocinar a sua feira literária ou o Antônio Fagundes na última peça dele? Esse é o problema ainda. Então, tanto do ponto de vista dos editais de governo, ainda são muito concentrados no eixo Rio e São Paulo, e os editais de empresa, as empresas que têm edital, que é aquela empresa que tem um projeto de responsabilidade social maior e tal, ainda são as grandes empresas do eixo Rio e São Paulo. Então chega muito pouco para o Nordeste. Existe uma plataforma hoje que ela é muito interessante, chamada de Prosas, que eu recomendo que você, inclusive, se inscreva para o podcast, em que o Prosas é uma empresa cuja função dela é exclusivamente divulgar edital. Então você tem uma empresa, como você tem uma empresa de calçado, mas eu digo assim, você tem uma empresa de calçado, aí você diz, rapaz, eu quero ter um projeto de responsabilidade social e quero investir 5 milhões para financiar a cultura. Você não tem conhecimento disso, você sabe fabricar calçado. Aí o Prosas, você vai lá e você pega o seu recurso e disponibiliza dentro da plataforma, então ele faz todo o processo burocrático para isso. E eu faço acompanhamento do Prosas constante, basicamente todo dia eu dou uma entrada lá. Para você ter uma ideia, de cada 20 a 30 editais que estão no Prosas, 1 ou 2 são para o Norte e Nordeste. Caramba, é muito E ainda bom, né? por cima, ele é bem
estratificado. Então é assim, para uma cidade da Bahia, para 2 cidades de Pernambuco, porque depende muito do E interesse ainda vem da direcionado, empresa. né? Então a Paraíba, por exemplo, é muito raro ter um edital para isso aí. Então esse é o sofrimento da gente, sabe? A gente tem a expectativa de que isso seja, e foi promessa de campanha do presidente Lula, de que isso seja democratizado, mas ainda não foi. E por enquanto a gente vem sofrendo, né? E complementando a fala de Estélio, o setor privado ele não tem esse interesse. Não tem, porque ele busca, sobretudo, algo que dê um retorno rápido. Então eu vou falar de coisas que a gente tem contato diretamente. Se você pegar as escolas privadas da Paraíba, as grandes escolas, né? E você for procurar um apoio, por exemplo, para uma atividade dessa, que é ligada à educação. Sim, deveria ser a maior interessada. Deveria ser a maior interessada, né? Mas assim, para ela é muito mais viável gastar 100 mil, 150 mil de outdoor do que 5 mil no apoio para um evento desse. Deveria dividir e gastar nos dois, né? Não, mas Seria eu tô dizendo, mas o retorno para ela, Sim, tô falando do setor privado. Então, esses eventos, eles ficam muito, mas muito mesmo dependentes do governo. Então, a depender do governo, as dificuldades são maiores ou as dificuldades são menores. Mas as dificuldades continuam a existir, né? A depender do governo. Quando você tem um governo que acaba com o Ministério da Cultura, obviamente, vou dificultar ainda mais, né? Lógico. Mas fica muito preso a dinheiro público, inclusive de empresas privadas. A partir do momento que o Energisa, por exemplo, para poder liberar, né, uma verba para apoiar uma feira, uma festa, ela está liberando porque ela está recebendo um incentivo fiscal para poder liberar do governo, entendeu? Não é uma iniciativa própria da empresa privada que vê a cultura. Então isso mostra claramente o quanto é desafiador dentro da perspectiva de sociedade, porque a sociedade não valoriza. Ela valoriza a cultura de massa e eu compreendo, porque, lógico, eu gosto de carnaval, né? A gente, né, curte. Há um retorno midiático bem maior, logicamente. Mas ter essa consciência social é difícil, é um processo de desconstrução. Eu já, falando da Lei Rouanet, é mais fácil até um grande artista desses conseguir, porque também tem uma assessoria jurídica, né, especializada para isso, né? Uma Fliba, uma Flick. Vocês que têm que ficar olhando e não necessariamente vocês são especialistas naquilo, né? Vocês vão meio que, eu imagino que vocês vão tateando e tal. Aprendendo na trajetória. Aprendendo na trajetória. E a gente tem que viver, né? A gente faz outras coisas. Ainda tem isso, não vive só disso, né? Não, porque, por exemplo, isso não vive, na realidade. Não dá retorno isso financeiro. é hobby, como o podcast aqui, né? É um hobby trabalhoso. Um dado, e Nakan vai concordar comigo, não existe, das 18 feiras literárias da Paraíba, não existe nenhuma das 18 cujo idealizador dela viva da feira. Da feira. Todos são profissionais que dedicam seu tempo a gerir uma feira. E se vivessem da feira, poderiam fazer até uma feira com a qualidade ainda melhor, né? Sem dúvida. Que aí ele ficaria o ano todinho Pensando nisso, organizando as coisas. Seria realmente um primor, né? A gente tem um fenômeno no Brasil. O Nordeste tem 2, né? A Bienal, são as bienais do livro, né? Qual é a diferença básica da Bienal para a feira? A Bienal, elas promovem uma interação, uma integração de editoras, de grandes editoras, e elas promovem vendas de livros que são coisas assim extraordinárias, né? A Bienal de São Paulo agora teve, acho que a de São Paulo foi 1 milhão de pessoas que circulou. A última do Rio acho que foram 600 mil, se eu não me engano, a de Pernambuco foram 500 mil pessoas, então é uma coisa extraordinária, né? Mas o que é que acontece com as bienais? O modelo de gestão da Bienal, ele é um modelo totalmente empresarial. Então, Bienal, primeiro, eu não conheço feira literária, Paraíba, nenhuma delas, que você pague ingresso. Não tem. Todas são gratuitas. Bienal, você paga ingresso. Para entrar na Bienal, você paga ingresso. Bienal tem uns estandes de livro que cada estande daquele, cada livraria deixa um dinheiro na Bienal para poder vender seu livro, né? Uhum. A Bienal tem financiamento de edital e ainda tem um detalhe. Basicamente, todas as bienais, a de Pernambuco não teve na última, já conseguiu para agora de 2025, eles têm uma parceria com o governo, em que o governo financia, e que é uma forma, inclusive, muito interessante, o governo dá para o aluno, para os alunos da rede pública e para os professores, vouchers para que eles comprem na feira. Então, a gente está falando de recurso de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, que ele distribui ali entre 50 mil alunos. Eu fui para a Bienal da Bahia, foi em maio,
E no segundo dia da Bienal eu estava lá e eu contei, no estacionamento do Centro de Convenções da Bahia, tinha 34 ônibus Caramba. com crianças Pra para fazer registrar, mais linda do ele mundo. é um sabe? andarilho dessas E é, Eu Brasil sou todo. curioso, eu gosto, sabe? Porque eu acho que para que a gente possa fazer o da Até gente, pra tem que ver trazer o que a pra galera cá, tá fazendo é, bem é, feito. eu Vai concordo. atrás, aí eu vou imitando, entendeu? Só que a gente, inclusive, a gente só tá conseguindo sonhar por enquanto, sabe? A gente vai ver e sonha, mas vale a pena, vamos continuar. Mas, sabe? mas pelo menos conhece, né? Conhece, Conhece tá de outra entendendo? realidade, que eu acho interessante isso. Esse podcast aqui, inclusive, eu tinha uma ideia totalmente diferente para esse podcast, que eu não abandonei essa ideia ainda. Era uma ideia, até que eu conversando com um amigo meu, ele disse, por que você não faz como o Flow, né? E aí eu já assistia e disse, pode ser, agora o meu não pode ser como o Flow, porque eu achava o Flow baixo nível na época, Aham. entendeu? Eu até assistia e tal, mas achava baixo nível. A minha ideia do podcast na época, que foi uma ideia que eu tive junto com Vânia, minha companheira, era fazer no Café da Usina, e aí chamar vocês dois, fazer um bate-papo com vocês dois e depois ter um outro convidado para fazer um pocket show, né? Tocar ali Legal. 4, 5 Ah, sim, músicas pegar uma coisa e ser ao vivo, né? Aham. O bate-papo ser ao vivo, depois saía o bate-papo e entrava o pocket show. Pô, Que legal. seria uma coisa interessante de se Muito, com fazer. Só certeza. que a gente pensou isso, articulou tudo isso, aí veio a pandemia. Aí a gente não fez. Eles vão fazer no formato mais simples, mas eu ainda não abandonei essa primeira ideia. possível. Não. Não desista. Nem que ela- seja ela é uma vez por maravilhosa. mês, alguma coisa É, assim. exatamente. Maravilhoso. Mas enfim, é bom sonhar, né? É bom sonhar sem e é bom sonho, conhecer outras não se vive, realidades né? também, né? Sem sonhar não se vive, não se projeta. E falando em sonho, você disse que a primeira Flick foi em 2018, Isso. né? Você tem ideia, assim, de quantas pessoas circulam lá na Flick por ano? Veja bem, nós temos aí duas Flicks, eu vou separar aqui, porque a Flick tem a culminância, Sim. essa que vai acontecer agora, de 11 a 17, nós temos aquele momento em que é a feira tradicional, lançamento de livro, palestra, tá, essa coisa toda, né? Só que Já, desse ano. Exatamente, né? 11 a 17, todo mundo convidado, de novembro em Campina Grande. Mas desde 2019, no segundo ano da Flick, nós entendemos, até porque pela nossa constância em escola, nós somos educadores, a importância de que a feira não se restringisse àquele momento em novembro, pela dificuldade de atrair o público. A gente fez o contrário, o artista vai onde o povo está. Então, a gente criou o que a gente chama hoje, com muita alegria, de movimento. A Flick, a gente diz que ela é um movimento literário em Campina Grande. Porque nós desenvolvemos, além desta... Agora é Flick ou é Flica? É Flick. A de Flick, Campina é Flick, né? E aí o que é que a gente fez? Nós além dessa culminância que acontece em novembro, nós temos 6 eventos que a gente faz Legal. acontecer ao longo do ano na cidade. E aí esses eventos eles são prioritariamente em escolas da rede pública, preferencialmente em comunidades periféricas. Que é a ideia de levar a literatura até essas pessoas, né? Então, o grande propósito da gente é fazer com que a leitura possa chegar a essas crianças, né? A gente conseguiu uma coisa maravilhosa esse ano, foram 2 anos de tentativa e a gente conseguiu no início do ano agora, foi efetivado em julho, nós conseguimos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público ele financiou a aquisição nós conseguimos adquirir 1.205 livros, todos de escritores paraibanos, e criamos uma biblioteca itinerante. Legal. Então, essa biblioteca hoje ela circula, ela não fica em lugar nenhum. Ela vai para, a gente deixa 200 livros numa escola, passa 3 meses, tira, leva para outra escola. E aí a ideia é exatamente promover essa circularidade da literatura para que mais pessoas consigam ter acesso, né, à leitura que a gente sonha. É assim que a gente procura trabalhar. E na Canha a Fliba, quantas pessoas circulam por lá? Lembrando que está condicionada essa quantidade de pessoas ao tamanho da Barra do Mamanguape, né? É diferente de Campina Grande. Campina Com Grande certeza. é a capital da Paraíba, né? Como dizia Ronaldo Cunha Lima, né? Quem nasceu na condição de Planalto jamais se curvará a uma planície. Enfim. Não, a Fliba tem essas particularidades. Ontem, na reunião dos fazedores, né? Fazedores de feiras literárias da Paraíba, a gente colocou isso no sentido de... É interessante que isso é um elemento que vem me chamando a atenção dessas particularidades. Primeiro, a maioria delas estão no interior, né? No entorno de Campina Grande. Basicamente, no litoral só tem essa daqui, a de Bahia, E a Dona Inês, né? Barra de Mamanguape, Bahia, Dona Inês.
O resto é interior. Mas aí outra coisa para O se interior que você diz não é no litoral, né? É, na faixa litorânea. Na faixa Fora litorânea. da faixa litorânea. Ó, explorando a sua veia de geógrafo de aí, tá geógrafo. vendo aí? Então, assim, tem essa particularidade. Primeira coisa. A segunda é que a Barra de Mamanguape é a última praia do estado que não tem ainda asfalto. É a última. Sim, que está sendo verdade. asfaltada agora, inclusive. Né? E existem umas discussões sobre sim ou não, mas enfim, é outra discussão. Aí esse é outro fator. E o terceiro fator, em decorrência dessa questão do acesso, a Barra de Mamanguape ela ainda é muito a APA da Barra, né? Que a gente trabalha com a APA, Praia de Campina, Lagoa de Praia e Barra de Mamanguape. Ela ainda é, sim, uma área, em decorrência do seu apelo ambiental, sustentabilidade, ela ainda é muito precária de serviço, né? De hospedagens, enfim. Mas a gente está fazendo esse levantamento, inclusive, de forma sistêmica esse ano. Nessa edição, a gente vai fazer esse levantamento já como pesquisa do resultado econômico para a população, tanto de serviços de hospedagem, de alimentação, de passeios turísticos, né? Para fazer esse mapeamento, que foi uma demanda, inclusive, da comunidade para saber qual é a capacidade de movimentar, né? Mas a gente estima, e a exemplo da Flick, a Flick é uma das grandes inspiradoras para o nosso trabalho, né? Para o nosso projeto. Sempre é meu consultor informal. Se eu for pagar, eu estou devendo o resto da vida, que eu sempre ligo para a Estéreo para perguntar. Eu acho que Alô? já que você copia tanto ele, é nada mais do que justo você render essas homenagens a ele. Não, viu? mas isso aí é no dia a dia. Né? Então, assim, Ele é modesto, a gente co-cria, ele não copia, não. Tem uma co-criação, é muito a legal. Eu disse copia já pra dar uma cutucada nele, pra ver se ela ele ficava tem irritado. também essa prática, né? Existe a FLIBA do decorrer do ano. E aí a Sim. ideia, a partir justamente de Boqueirão com Mirtz, é literalmente a gente desenvolver a cultura da leitura e da escrita. Por quê? Porque na FLIBA a comunidade não participa das atividades literárias. Porque ela não tem este hábito. Por isso as pessoas... Por que tem bota fecha? Porque se eu não botar fecha, ninguém vai. É uma particularidade do espaço. A comunidade só vai se tiver a festa, no momento da festa, entendeu não? Entendi. Então, isso é um processo de desconstrução. Porque a ideia da gente é que essas crianças de hoje se tornem justamente os escritores de amanhã lá na comunidade, que eles possam participar, que eles possam lançar seus livros, entendeu não? Então, esse trabalho, ele é prévio, mas aí a gente não consegue mensurar ainda quantos, né, são envolvidos, porque a FLIBA também ela é um projeto de extensão ligado ao Instituto Federal da Paraíba, não pode deixar de registrar, né? Que aí envolve toda a cadeia do nosso campus, o campus avançado Cabedelo Centro, dos estudantes, professores, técnicos, administrativos, né? Então, ela não ocorre apenas lá na Barra, ela também ocorre em Cabedelo, que é onde nós estamos, né? Inclusive, vocês estão de parabéns, porque em relação à FLIBA, eu vejo ações realmente o ano inteiro. E para que haja escritores na comunidade, é preciso que primeiro haja leitores. Exatamente. E esse processo está sendo desenvolvido lá. Inclusive, Renaldo, de vez em quando, eu vejo algumas ações dela. Você acabou de dizer que ela está afastada agora, que está fazendo doutorado e tal, mas eu vejo muitas ações suas, dela, e isso é muito importante. E deixando registrado aqui que a APA ali tem muita gente muito inteligente já. Eu fiquei realmente muito impressionado quando eu fui lá. Né? E aí uma parte desse processo é graças a vocês que estão lá. Claro, as pessoas inteligentes já existiam, mas vocês deram vez para essas pessoas, né? E aí você está de parabéns. Romão, e eu acho interessante mencionar o seguinte, todo hábito, ele é uma construção de cultura, né? Então ele leva... Quando a gente considera que a FLIBO, que é a de Boqueirão, tem 14 anos, né? Que a FLIC tem 7 anos, que a FLIBA tem 5 anos, que é que a gente vê hoje em Boqueirão. É muito comum eu estar lá e a gente vê isso. Alguém vai se apresentar e dizer assim, olha, eu era criança quando eu vim para a primeira FLIBA. E aí hoje eu virei voluntário, hoje eu estou lançando meu livro. E eu estou lançando meu livro influenciado pelo que eu vi a minha vida inteira, né? Isso. Então é claro que daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, Inacan vai estar contando outra história muito mais interessante sobre a FLIBA, né? Porque essa criança que hoje ele tem 8, 10 anos de idade e está vendo isso acontecer,
Quando ele chegar, né, numa idade, quando ele for jovem, quando ele estiver na idade adulta, ele vai ter uma vivência ano a ano dessa construção da feira dentro da comunidade dele. Isso, verdade. E aí é uma coisa que se planta. É uma semente, né? A Semente, semente que vai dando uma plantinha, você vai cuidando até Até saúde. virar uma árvore frondosa, né? Desenvolver. Na última, a gente botou a orientação de higienização bucal, distribuiu os kits de escovação com as crianças. Você está sendo muito esperto, você está botando o que a comunidade, o que atrai a comunidade, e aí quando a comunidade chega, ele diz, tem isso aqui também, viu? Tem isso aqui também, né? Isso é uma estratégia muito boa. Aproveitando que a gente falou de ter que ter o show, né? Emanuel, bota a foto aí do show do tributo a Pedro Osmar. Por favor, bota aqui no monitor. Isso. Galera, isso aqui eu canto Música de Amor à Paraíba. Pedro Osmar, é um show que vai ter agora dia 9 de novembro, né? A partir das 20h30. E só gente boa, olha só. Adeildo Vieira, Chico Limeira que vai estar aqui, Adeildo já veio. Chico Limeira vai estar, Dida Vieira, Escurinho, Fábio Cavalcante, nosso amigo em comum Fuba, Glaucia Lima, Grupo Voz Ativa, Jorge Negão, Juliana Ribeiro, Kennedy Costa, Milton Dornelas, grande Milton Dornelas, Naldinho Freire, Paulo Ró, irmão de Pedro Osmar, figura maravilhosa, talentosíssimo e um amor de pessoa, Rodrigo Amaral, Regina Limeira, Sandra Belê, a melhor capela do Brasil, Incrível, né? voz limpa, Tita Moura, meu amigo, Totonho, grande compositor, e o Ira Garcia. Galera, esse show aí, em homenagem a Pedro Osmar. Pedro Osmar teve um AVC agora recentemente, então esse show é para que todo mundo vá para mandar good vibes, né, para mandar energia positiva para a recuperação de Pedro Osmar, e quem se sentir à vontade, quem puder, faça o show é gratuito, Sim. tá? O show é gratuito, mas quem puder, quem se sentir à vontade, faz um Pix, o endereço o contato Pix está na tela, Emanuel. O contato Pix aí está na tela para ajudar também com medicamento, com fisioterapia, que recurso material nessa hora nunca é demais, né? Eu conversei ontem com o Naldinho, e aí era justamente para orientar o pessoal na participação e contribuição. Então, é gratuito, como o Romão colocou. Vai ter feirinha lá de artesanato, de roupa. Toda a venda será revertida para Pedro Osmar, né? E aí, se você sentir à vontade, você pode levar sua bebida, se quiser, seu público, nos shows lá, sua cadeira, enfim. É uma coisa bem aconchegante mesmo. E se você sentir à vontade, contribuir aí para ajudar esse grande artista. E é importante que se diga que Pedro Osmar, ele é o nosso patrimônio cultural, viu? Patrimônio. Não existiria um Chico César, não existiria um Lenine, cara. Lenine nem é paraibano, Lenine é de Pernambuco, mas foi fortemente influenciado Inclusive, pela música. gravou, né? Gravou, né? Foi chamando o pessoal Para o show, né? Lenine, Chico César, o próprio Totonho, que eu acho um compositor maravilhoso. Essa turma aqui... Todo com mundo certeza- bebeu na fonte de Pedro Osmar. Todo mundo aqui... E se você considerar até, eu não diria nem diretamente, mas pode citar Elba Ramalho, você tem todo Sim. o contexto da música, da música que surgiu dos anos 70, 80 para cá. O Jaguaribe Carne tem uma influência impressionante sobre essas pessoas. Eu comparo muito o Jaguaribe Carne ao que Ariano fez em Pernambuco com o movimento armorial. Né? Isso. Porque só que o Jaguaribe Carne, o que é a questão, é que ele se restringiu unicamente à música. Mas mesmo assim, ele criou um conceito que É um conceito influenciou artístico, todas né? essas pessoas. É um conceito estético. Estético, né? De uma importância fundamental, né? E Pedro Osmar já teve aqui, Pedro Osmar e Paulo Ró, já tiveram aqui no podcast, foi muito engraçado, porque o pessoal esperava que a gente fosse falar de música e tal, a gente falou de música, mas assim, a gente se conectou de uma forma tão boa assim, que chegou uma hora que tava dois meninos ali brincando, né? Aí eu liguei para Pedro, pode deixar, Emanuel, aqui na tela. Aí teve uma hora que aí Pedro Osmar disse, rapaz, que eu liguei para ele não atendia e tal. Ele disse, é que meu celular tá com problema. Eu disse, Pedro Osmar, o problema é daqui para cá, ó, no celular. Aí ele morreu de rir. Contou a história do Jaguaribe Carne, como surgiu o nome, né? Que ele disse que estava vindo de Recife para cá. E pensando no nome pro grupo, aí disse, rapaz, vai ser Jaguaribe Carne. Aí ele disse que tava com uma companheira.
Aí disse, rapaz, o nome do grupo vai ser Jaguaribe Carne. Aí ele disse que a companheira olhou para ele e disse, não me diz nada. Então, assim, participem do show, vale a pena. Eu vou. Eu vou também. Eu vou, Isso porque aí vai estar na organização Já da tô Flick. nas vésperas da Flick. da não Flick tem não jeito. pode, vai impossível, perder, é. mas é por um motivo justo também, né? Exatamente. E esse time aí que vai tocar, Eu Canto Músicas de Amor à Paraíba, é um time de primeira linha, viu? Com certeza. É um time de primeira linha. Então vão lá, se puderem. Só Pedro Osmar para juntar todos. Só Pedro. E Pedro Osmar, um coração. Infelizmente, numa situação que não é. Mas. Ele, quando fala de música, ele é muito racional falando de música, até porque ele conhece muito, né? Mas ele não engana a gente, não. Essa racionalidade dele é toda coração. Não é? Mas voltando aqui ao nosso papo, pode deixar, viu, Manuel? Deixa aí o aviso do show, né? Porque aí o pessoal vai ver depois, principalmente nos cortes, né? Por que você escolheu a Barra do Mamanguape? Você lá de Cabedelo foi mexer em Barra do Mamanguape. Por que isso, rapaz? Primeiro, eu sou de Cuité, né? Curimataú, paraibano. Mesmo assim, ainda tá longe. Tá até mais longe do que Bahia, do que Cabedelo ainda. Então, a Barra por quê? Porque nosso campus, tem que explicar isso para as pessoas compreenderem. O campus avançado Cabedelo Centro, ele surge a partir de ações extensionistas, onde ele era um campus só extensionista, voltado para a formação de pescadores. Os pescadores, para atuar legalmente, eles precisam de uma acreditação da Marinha, o POP, que é o curso que nós ofertamos, o único curso, o único lugar no Brasil, fora da Marinha, que oferta o EPM, Ensino Profissional Marinho, gratuitamente com a gente. Pra você ter uma ideia, os nossos cursos no setor privado que tem pelo Brasil afora, R$15 mil aproximadamente, né? MAC, MOC, enfim, né? E nós ofertamos isso lá no Campus Avançado Cabedelo Centro. Então, o nosso campus está em Cabedelo, mas a atuação da gente, historicamente, é na Paraíba toda, porque tem colônia de pescadores em Coremas. Então, foi formar pescadores em Coremas. E uma dessas formações foi na Barra de Mamanguape. E neste processo, eu já tinha ouvido falar, lógico, da Barra do Mamanguape, um lugar belíssimo, um projeto Peixe-Boi Marinho, ligado ao ICMBio. Mas aí, na formação, eu, à época, ainda fumava. E já faz aí uns 8 anos. Parou? Parei. Melhor coisa que você fez. Você fuma, não. velho? Graças E a Deus. aí eu tava no intervalo da aula, a gente tava dando aula lá na base do ICMBio, e eu olhando para aquele paraíso, Estélio já vinha desenvolvendo a Flick, né? Já vinha nesse movimento, eu digo, porra, que casa uma feira literária. Inicialmente, inclusive, seria feira literária. Quem deu a proposta de festa literária foi Nara Limeira, numa das discussões na época. Quem? Nara Limeira. Da Sim, família, do pessoal. da família de Chico Limeira. Chico Limeira. Irmã. Irmã, é. Irmã. E a família toda ligada à música, né? Toda ela ligada. Não sei por que você não bota festa literária, que se torna uma coisa mais ampla. Isso, foi uma do boa que a ideia, feira. não foi? Foi uma excelente ideia. E aí eu digo, vamos encarar. Recorremos a um edital de projeto de extensão, né? Pelo IFPB, na época. Isso há 5 anos. E realizamos a primeira, que foi praticamente na pandemia, né? Foi online. E juro a você, assim, não imaginava nunca, não passou na minha cabeça, que ela tomasse a proporção que já atingiu hoje. Para mim já está muito grande. Né? Assim, né? Tanto que eu conversando com uma pessoa essa semana, disse, não, você tem contato isso, bicho, minha vida se resume ao seguinte, a minha vida na academia, seja no IF, na universidade, minha família e a Fliba lá na Barra do Mamanguape. Eu não vou para outro lugar, eu não vivo em outro lugar, né? Então, assim, para mim tá ótimo isso aqui, né? Eu tô procurando muito tempo para não fazer nada, só não consegui ainda encontrar esse tempo. E aí a ideia... Quer que eu lhe empreste o meu, não? Por favor. E a ideia foi justamente a partir desses movimentos que já vinham ocorrendo na Paraíba, né? No Brasil já tem, né? Algumas já bem consolidadas, mas eu percebi que, e hoje eu ainda percebo mais claramente, que essas áreas interioranas, não que a Barra do Mamanguape seja interior, mas o ar do cotidiano é de interior, né?
A única festa que acontece é a festa de padroeira. É verdade. Agora você tocou no ponto. Basicamente isso, né? Então, quando eu vejo essas feiras e festas literárias no interior, eu fico muito feliz, porque elas é outro perfil de atividade envolvendo a comunidade, a população, né? Não é mais aquela festa ligada à igreja, né, o religioso, aquela tradição, e à noite o profano, né? Que aí vai ter lá aquela festa, aquela banda, tal. Basicamente isso. Então, essa foi a ideia. A Barra, por si só, ela, quem conhece, Estélio já nos deu como é que se diz? A honra. A honra de nos visitar. Eu já chamei 1 milhão de vezes, ele foi uma, né? Mas nessa edição ele vai. Falta 999 mil só agora. Nessa edição ele vai novamente, vai nos honrar novamente. A família Mendes, né? Que é ele, a esposa e a filha, né? Que foi minha aluna. Pronto, primeira vez eu consegui encontrar alguém aí, tá vendo? Vai, tá vendo aí? Ah, encontra muito, encontra muito. Então, vai novamente, mas assim, eu tô dizendo assim, a Barra por si só já apaixona, né? Não Por si precisa, só. não precisa de muita coisa não. E tendo muita coisa, melhor ainda, né? E essa foi a ideia, essa foi a trajetória e tem muita coisa para acontecer ainda. Estélio, por que Campina Grande? Você é campinense? Sou cearense. Eu, na verdade, Foi toda a montar minha- lá em Campinas? Pois é, toda a minha formação foi em Fortaleza, mas eu moro em Campina Grande desde 1999, né? Já tem aí Já faz um tempinho. um tempo, né? E a minha atividade sempre foi com educação, só que eu trabalho na área de gestão de escola privada, né? Eu sempre tive a minha esposa e a minha filha que são da rede pública. E existe Qual é a escola que você trabalha? hoje eu estou em João Pessoa, trabalho no Colégio New Way aqui. Sim. Eu trabalho em Recife, numa escola, que é o Colégio Casa Forte, porque na verdade eu tenho uma consultoria em educação, aí eu passo um tempo em Recife, outro aqui. O meu dia em Campinas, em João Pessoa é Ele hoje, ensina inclusive. o povo como é que faz uma escola. Ele tá lá com Rona Epson, O professor Rona Epson, o o próprio. professor mais bombadinho de João Pessoa. O próprio. Ficou de vir aqui, depois eu perdi o contato, acabou não vindo. Passou o Enem, agora ele pode, agora ele vai ter tempo. E aí o restante da minha semana é em Campina Grande. E assim, Campina Grande tem uma característica, Campina Grande é uma cidade que tem um vulto cultural muito forte e que vem perdendo. Acho que dos 30 anos para cá, Campina Grande perdeu muito. Já foi uma cidade muito mais avançada culturalmente. Mas Campina Grande tem o Festival de Inverno, que eu considero, e eu digo a você que eu procuro, eu pesquiso muito, eu considero o principal festival de inverno do Brasil. Não é o maior, ele está muito longe de ser o maior. Por que ele é o principal? Por 2 motivos. Ele tem 50 anos, próximo ano ele faz 50 anos. Antiguidade é posta. Exato, e nasceu na ditadura militar. Então a professora Eneida Maracajá, ela é de uma coragem. Quais são as duas grandes coragens dela? Ela criou um festival na ditadura militar. Ela levou Paulo Pontes para Campina Grande em plena ditadura militar. Ela chegou a literalmente esconder artistas da polícia para conseguir fazer o festival dela. E a outra grande coragem dela é, durante 50 anos, fazer um festival da forma que ela faz. Porque é com muita luta, com muita garra. Então eu sempre me inspirei muito na professora Eneida. E o Festival de Inverno, por alguma característica que eu não sei qual, ele não tem área de literatura. Ele é genial em música, teatro é uma coisa que é muito expansiva, Campina Grande é uma cidade que tem uma história com dança muito forte, mas não tem literatura. E aí eu sentia essa lacuna. E numa conversa, eu alimentava esse sonho há muito tempo. A minha casa, no fundo da minha casa, eu tenho um quintal que eu fiz um alpendre que a gente senta lá para conversar e Isso é bom demais. tomar uma cerveja e bom. juntar os amigos, é o nosso quintal. A gente nunca senta para tomar cerveja, a gente senta para conversar. A cerveja tá ali de acessório. de acessório, né? Numa conversa lá no quintal, isso era junho de 2018, eu, Carla e Yasmin, minha esposa e a minha filha, e uma grande amiga da gente que é Sameli. Sameli é escritora e uma pessoa muito envolvida com cultura. Eu soltei uma brincadeira, eu confesso que era uma brincadeira, né? Eu só sossego quando eu fizer uma feira literária em Campina Grande. E Sameli é muito expansiva, Sameli disse, depois você vai fazer agora, já que você disse, a gente vai fazer uma. Isso era em junho e em novembro a Flick nasceu. E aí eu digo muito que a Flick nasceu desse sonho. Eu gosto muito de literatura. Eu não sou um leitor, não sou um grande leitor, não. Eu sou um grande apaixonado por livro. Tenho muito. A minha filha, com 9 anos de idade, ela publicou um livro de poesia
2 anos depois ela publicou um segundo livro de poesia. Caramba. O mestrado dela é em literatura, embora ela tenha formação em pedagogia, ela é professora. Mas o mundo da literatura sempre permeou a casa da gente, eu sempre tive muita relação com as pessoas de cultura de Campina e tal, e eu sentia que Campina Grande tinha essa necessidade. Eu resumo dizendo algo que eu falo muito, todo ano na Flickr eu digo isso. Eu disse, a Flickr é uma forma que eu encontrei de agradecer a Campina Grande por ter me recebido quando eu cheguei de uma forma tão carinhosa. Eu sou muito apaixonado por Campina Grande. Eu me considero hoje muito mais campinense do que fortalezense, do que cearense, porque foi a cidade que me abraçou. E por isso a Flickr nasceu disso aí e a gente vai alimentando a cada ano a ideia de tentar fazê-la melhor, né? Tentar fazê-la de uma forma mais... E Nakan, e aí, nesse devaneio que você saiu pra fumar, que a menina veio e tal, mas de onde veio a ideia? Essa ideia veio na hora mesmo de fazer a Fliba lá? Não nessa... O que passava pela sua cabeça enquanto você fumava esse cigarro nesse intervalo? Passava tanta coisa, Romão, mas não veio a ideia de Fliba propriamente, né? Veio a ideia de uma feira literária. Mas, assim, é interessante que também ocorrem esses momentos, né? Ocorreu essa primeira totalmente remota, a segunda já híbrida, né? Em momentos remotos e tal. E nessa segunda, estávamos eu e minha esposa tomando café da manhã em Praia de Campina, num café chamado Brisa Café, né? Existe ainda? Existe. E tomando café, ela disse, por que a gente não compra uma casa aqui para vir morar aqui? E coincidentemente, um dos proprietários, que é um casal, Bastião, disse, eu tenho uma casa ali para estar à venda. Olha E mesmo. nós fomos e terminou dando certo. E nós também temos um projeto muito próximo já de ir morar de vez na parte do Manguape, na descendo Lagoa de Praia. E eu digo, pô, aqui a gente precisa, porque os nossos vizinhos, embora tenha um número muito grande de professores universitários Sim, morando eu percebi na isso lá. Barra. Inclusive a pousada que você Destinou articulou lá. lá pra mim, Aham. as meninas são professoras, né? Então, eu costumo dizer que a maior densidade de doutores do Brasil é em Lagoa de Praia. onde eu tenho- Se você fechar ali, dá uma universidade fácil. Para construir o campus. Só é construir o campus. Né? A maior densidade de doutores do Brasil. Legal. Né? Mas é sério, é uma coisa impressionante, surreal. Quando você olha assim, tem uma vila de professores da UFRN. Eu nasci e surgiram, isso aqui é lindo, e eles, né? Enfim. Então, assim, aí a gente projetou essa moradia, mas o entorno do nosso cotidiano é de muita vulnerabilidade social. Sim. Muita vulnerabilidade social, né? É tanto que quando a gente chega lá, quem me conhece, eu não sou rico, eu sou professor. Como é que o professor é rico, né? Salvo não tem. exceção alguns, né? Enfim. Mas do dia a dia, o professor não é rico. E quando a gente chega, não vem menos de que, sei lá, 12 guri, crianças lá esperando o carro chegar, pra ver se a gente levou algum brinquedo, alguma bola, que a gente sempre leva, alguma coisa, uma bola. E eu vou sempre, né? Sempre. Quer me encontrar na sexta-feira de 1h da tarde, tô na balsa. Passando pra lá e vendo no domingo com muita raiva desse passagem. Porque eu sou do interior, eu gosto do interior, eu amo o interior e eu já desconstruí há muito tempo esse fascínio que a cidade grande é o melhor lugar. Sim. Eu digo, minha esposa é de Monteiro, eu sou do norte, ela é do sul, né? Sim. Curimataú e o Cariri. E eu digo, meu filho, vamos morar em Monteiro? Ainda bem que vocês se conheceram no século XX, É. porque talvez tivesse sido na época que Lúcio Flávio fez o livro, Seria mais as duas tribos viveriam em guerra. Né? Improvável. Então, eu digo, vamos morar em Monteiro. Mas por que em Monteiro? Eu digo, porque lá, se eu sair atrasado, eu chego na hora. Né? Então eu quero isso. E na Barra eu encontrei isso. A nossa casa lá é sítio Lagoa de Praia. É um sítio na praia. É. Né? Então eu digo, é possível a gente desenvolver alguma ação que possa surtir algum efeito real para essas pessoas. Não é questão de ser santo, nem nada disso. Isso é a verdadeira vocação para a educação, porque a educação não é vender aula. Sim. Ela vai bem mais sim. além, certo? Então, assim, você dá um resultado. Então, quando o Estélio cita esse caso de Boqueirão, né, através do protagonismo de Mirtz, né, lá na frente, que já tem pessoas hoje lançando livro, isso é um sonho que eu busco. Mas é sério mesmo, é um sonho que eu busco na região. Eu quero que
que o meu vizinho Lázaro, que é uma criança linda, né, de 8 anos, daqui a uns 10 anos ele esteja lançando um livro. Entendeu? Né? Essa é a ideia, né? Então, quando surgiu sim com a ideia de um projeto de extensão, e muitas vezes as pessoas desenvolvem projeto de extensão e de pesquisa apenas para ter uma linha no Lattes, apenas para justificar uma progressão, né? Certo? Existe isso também, né? Não é só isso, lógico. Mas, inicialmente, foi um projeto de extensão, mas que nós percebemos que é possível algo mais. E aí, agora, não sei onde é que vai parar, né? Você tá tomando o caminho das pessoas inteligentes, quer fazer pouca coisa, mas fazer com qualidade, né? Tentar, né? Agora, tô dizendo, não erre o nome dele, não. Aí eu fiquei com um erro na cabeça, rapaz. Estélio. Eu fiquei com um erro na cabeça, então eu acredito dizer agora, é Estélio ou Estênio? Estélio, quais são as atrações da Flick? Que tá aí, bem pertinho já, né? Diga qual vai ser o dia da culminância e quais são as atrações. Nós começamos a Flick segunda-feira, dia 11. A abertura da Flick será com Itamar Vieira Júnior. Itamar hoje é o maior... Eu não gosto dos números dessa forma colocados assim, né? Mas assim, ele hoje é o brasileiro com o maior número de livros vendidos. Ele vendeu 1 milhão, ele bateu 1 milhão de venda de livros esse ano. E nesse momento, no lançamento lá com o Itamar, ele vai receber uma comenda, uma medalha Arnaldo França Xavier, que é um ativista de Campina Grande, que essa medalha é dada, ela foi criada pela vereadora Jo Oliveira. Jo, inclusive, é quem vai mediar a mesa com o Itamar, e essa medalha é dada por Jo a todas as pessoas que têm alguma contribuição com o movimento antirracista, né? E Itamar, mais que ninguém, merece muito essa comenda. E aí nós começamos com o Itamar na segunda-feira. Terça, quarta, quinta, as atividades são dentro das escolas. O projeto Leitura Viva que eu falei, esse ano o projeto, Romão, ele está tendo a participação de 1.878 alunos em 21 escolas. É uma coisa que nos surpreendeu. A gente não está acreditando que ele acontece, né? O projeto é muito simples. A criança, durante 3 meses, a sala de aula estuda um livro de um autor paraibano. E aí, a culminância é que o autor vai à escola lançar o livro dele. Legal. Então, de segunda de manhã já tem alguma coisa, de segunda a quinta, né, nas escolas nós vamos estar fazendo esses lançamentos com os autores. E quem vai ser o autor paraibano desse ano? Quem foi o escolhido? Na verdade, são vários. São 18 autores. Cada escola estuda um autor. Tem autor que é estudado em 2 escolas. É muito dinâmico. A própria escola, o professor escolhe o autor e a gente faz a ponte com o autor, né, para que ele possa levar os livros e essa coisa toda. Aí, na quinta-feira, nós temos um evento, já é tradicional, é o 4º ano que a Flick faz. Nós fazemos uma homenagem aos educadores de Campina Grande que contribuíram com a leitura durante o ano de 2024. Todos esses professores, inclusive das escolas, eles recebem uma placa que a gente entrega e tal. E aí, na sexta-feira, sábado e domingo, a gente tem o restante da atividade. O segundo grande nome da Flick esse ano é Rafael Montes. Rafael Montes é um escritor muito jovem e que ele trabalha com essa literatura de suspense, que é muito a cara da meninada. Então, ele é muito cultuado por uma nova geração e Rafael vai estar com a gente. E nós temos uma novidade na Flick esse ano. A Flick esse ano ela passou a ser a Feira Literária Internacional de Campina Grande, porque nós estamos recebendo 2 escritores de fora para um projeto que eu criei no ano passado e que deu liga, que nós chamamos de Residência Literária. Então nós temos um escritor norueguês, John Stale, ele é um poeta norueguês, e temos uma escritora da Eslovênia, a Anja Stefan, que eles vêm dos seus países exclusivamente para a Flick. Eles vão passar 4 dias em Campina Grande fazendo a residência. A residência significa que eles vão visitar uma escola para um lançamento com um aluno, eles vão visitar a universidade, eles vão ter um momento com a Academia de Letras, e vai ter uma mesa também com eles. E essa mesa, ela vai ser mediada, inclusive foi uma coincidência, mas ela vai ser mediada pelo Leonardo Pinto. O Léo, ele é cearense, ele mora em São Paulo, e o Léo é tradutor do John Stale. Caramba, que legal. Só que a gente descobriu, olha a coincidência, que ele também traduziu um livro da Anja Stefan, da eslovena. E aí um detalhe, né? O Léo, ele foi o tradutor do Mundo de Sofia direto do norueguês para o Brasil, para o português. Que legal. No final do século passado, ali, no final dos anos, início dos anos 2000 agora e tal, a editora do Mundo de Sofia decidiu que queria fazer um lançamento, queria fazer uma tradução do Mundo de Sofia direto para as principais línguas, porque as traduções eram feitas do inglês.
Eles pegaram o inglês, né, traduzido do norueguês para o inglês e daí para o português, para o espanhol, etc. E resolveram fazer isso. Ele concorreu, ganhou e traduziu O Mundo de Sofia. Com isso, ele ganhou notoriedade, porque é um livro muito famoso, e ele já traduziu mais de 20 livros, né, da Escandinávia para o português. E, coincidentemente, o Leonardo, para completar a biografia do cara, ele é o tradutor do Nobel de Literatura do ano passado, que é um norueguês. Caramba. Então a gente tem uma alegria muito grande de que essas pessoas vão estar numa mesa. Foi um tiro certo aí. Foi, né? a gente atirou o meu sem querer, mas a coisa deu muito certo, né? 54. E para completar, uma coisa que nós nunca deixamos de fazer, porque é o mais importante da Flick, é que nós vamos ter uma grande presença dos escritores paraibanos. Então, tanto o evento do Itamar vai ser precedido, o evento do Rafael também vai ser precedido por um sarau com escritores e escritoras da Paraíba. Além disso, a gente tem, esse ano, nós batemos a marca de 80 lançamentos de livro na Flick. Caramba. A gente passa esse ano, na história da Flick, a gente passa de 210 lançamentos na história total. Só esse ano foram 80, serão 80. E aí a programação ela é 100% gratuita, não tem nenhuma cobrança de ingresso. O Itamar, na segunda-feira, por uma questão de logística, vai ser no Clube Campestre, porque tem uma capacidade maior, mas as atividades, o restante das atividades, na quinta, na sexta, no sábado, acontecem no Cine Teatro São José, ali no centro de Campina Grande, né? Muito Fácil de chegar. E tal. E para terminar, no domingo, a programação acontece no Parque da Criança, porque é a Flicadinho que a gente chama, que é uma programação voltada para criança. Aí tem contação de história, tem um grupo de teatro, tem lançamento de livro infantil, né? Rapaz, eu adoro essas contações de história, velho. Eu curto genial, mais do que né? minha filha, velho. É incrível, né? Elas têm. E é um detalhe, já que você gosta, eu vou deixar essa dica. A Anja Stefan, na eslovena, ela há 40 anos ela esteve num país da América que eu não sei qual é e conheceu contação de história, ela não conhecia. E ela é a profissional responsável por levar a contação de história para a Eslovênia. Caramba. Ela criou um instituto lá que há 40 anos ela forma contadores de história. O livro Quer dizer dela, que lá não existia. eles não conheciam essa tradição da contação. E aí ela foi quem levou essa tradição para lá. E aqui no interior Natural. assim, né? na minha época, né, de criança, faltava muita energia, faltava luz, né? E aí os mais antigos, veja que coisa tribal, né? Mas tribal no sentido positivo, né? Os mais antigos sentavam ali, a gente fazia uma rodinha, eles iam contar a história, né? As histórias de terror, histórias engraçadas, as mentiras, né? As mentiras mesmo, que a gente sabia que era mentira, mas adorava e tal. Pois é, eu não sabia não que lá não tinha contação Eles de não história. tinha essa cultura e foi ela que levou. Coisa legal. É incrível. E aí eu deixo aqui o nosso site www.flickfeira.com.br e nas redes sociais @flickfeira. A programação está toda lá, quem quiser, né, puder participar vai ser muito importante para a gente. E Nakan, quais as atrações da Fliba? Que só vai acontecer ano que vem, né? É ano que vem, não, né? a Fliba é agora de 29 de novembro a 1º de dezembro. É sempre no primeiro final de semana de dezembro, sempre, né? Na culminância, a gente tem a abertura na sexta-feira à noite, com o Olo do Matão, que é um grupo de 30 crianças de um Quilombo Matão, né? Do Quilombo Matão, lá de Mogeiro. E aí, à noite, tem as atrações musicais na sexta. A abertura é com Afro Sonoro, que ficou em segundo lugar no campeonato, na competição no Paraibana de Música, agora, Sim. recentemente, né? Afro Sonoro. Festival de Música da Paraíba, foi? Festival de Música da Paraíba, exatamente. Afro Sonoro, Valdonato, né? Na sexta-noite. Grande cantora. Grande. Sou fã. No sábado, às 10 horas da manhã, tem as oficinas. Temos a oficina de batuque de coco de roda, com os mestres Burique e Eufrase, que é da comunidade. Xilogravura com Samanta, que também é da comunidade. A oficina do ICMBio para combate a incêndio, na sede do ICMBio. E temos o Cine Barra com Yasmin, que compõe a Flick, para crianças, com curtas paraibanas, né? Para as crianças. Tá? Isso no sábado pela manhã. À tarde, nós temos uma roda de diálogo, Bem Viver e Aquilombar, com o professor Orlandil e Ciro Linhares, que é do IFPE Garanhuns. O tema é Bem Viver e Aquilombar. Logo na sequência, nós temos uma apresentação teatral Ludu, com Léo e Miguel, que também é da comunidade, e um arrasto de coco, né, no final da tarde. Aí é legal lindo demais. Você já participou? Ele vai presenciar. É bom demais, meu amigo. Aí eu arrasto Agora de se coco. solte, viu? Se solte. Pode ir dançando. Dança, A filosofia é essa. O arrasto de coco após a apresentação teatral, da igrejinha até o pôr do sol. Os dois grupos de coco, né, o coco de Maré e o coco da Barra de Mamanguape,
arrastando a galera em geral, né? Curtindo o coco, é muito maravilhoso. É um espaço pequeno, mas é contagiante, né? Assim, porque dá aproximadamente 300 metros, mas o pessoal se envolve muito. E aí quem vai estar recepcionando esse arrasto é Escurinho, o mestre Escurinho. E é, No pôr do rapaz, sol, escurinho vai, não é. sabia não. A Escurinho Ah, vai estar no rapaz. pôr do sol, que essa é a ideia, Uhum. aguardando esse arrasto com a banda dele, recepcionando o arrasto e dando continuidade ao coco, né? Falando em escurinho, escurinho também. Também vai estar. Jaguaribe Carne aí. Ele não, eu não sei se ele tá aí Tá nessa aqui, lista. escurinho. Tá aí, pronto, escurinho. Aham. Também bebeu na. Ali foi um bebeu na fonte do outro, né? E aí pronto, aí após esse arrasto, à noite nós temos o lançamento do livro. Sim, em todo o evento tem a feirinha de livros, de culinária, de artesanato, né? Certo? E temos o lançamento do livro, que a gente chama o lançamento principal, com a autora Fabiana. Ela vai. Casa Cheia, que é um livro que fala da gestação dela, inclusive a mediadora será Yasmin Mendes, né? E após o lançamento do livro, nós iniciamos as atrações com Luana Flores, Nordeste Futurista, com Luana Flores, Nordeste Futurista, Yuri Carvalho, axé do Yuri, e Danilo Wagner, né, que é da comunidade. E para encerrar o after é o DJ Lucas de Farias. Tá? E no domingo de manhã, finalizando, é o Natal Literário com as crianças, onde a gente faz contação de história, vai ter esse ano um palhaço, e eu me vesti de Papai Noel para assustar. Tradicional já você se vestir de Assustar. Papai Noel lá, inclusive. Eu diria que é o momento mais esperado Esperado pelas da feira, crianças é ir na cana de Papai Noel. E aí a gente encerra, né? Mandar um abraço para Danilo. Danilo, que Wagner. Danilo não é o Lourinho, né? É o Lourinho, não. O Barbudo? Não, ali é Danilo Alex. Ah, é? Não, então. Danilo Alex e Danilo Wagner. Então era o outro Danilo que foi meu aluno, o Barbudo. Estélio, esse puxadinho lá da sua casa rendeu, viu? Estamos esperando você lá. Vamos embora. Sempre se constrói coisas muito legais lá. Não, eu vou pra lá ver se eu tenho uma ideia boa dessa, que o negócio cresceu, né? E Nakan, meu amigo, prazer recebê-lo, viu? Igualmente. Esse boné eu já dei a vocês, vou dar aqui em público, que é pra fazer o marketing, né? Obrigado. Obrigado. Inclusive, belíssimo. Meus parabéns. É. Muito bom hoje. E a ideia é muito interessante. Diálogo 83, né? Não é? Aí o pessoal pergunta por que 83, né? Eu disse, rapaz, 83 porque é o DDD da Paraíba, mas ninguém sabe mais o que é DDD, né? O saudoso Bilio de Campinas, né? Bilio, por que tu chama Bilio de Campinas? Porque eu nasci em Paris. Sim, pois é. Tem dessas coisas, né? Por que Bilio de Campinas? Eu nasci em Paris, né? Deve ser por isso. Inclusive, uma curiosidade é que essa logomarca foi feita pela agência de Campina, a Secreti, Secreti, que é TI no final, que é Tecnologia de Informação. Foi o pessoal que fez. Foi a primeira que eles mandaram, foi essa. E ela é muito bonita. Eu gostei também, eu gosto. Ela é pequenininha, cabe em tudo, né? ela é clean, né? É clean. Eu pedi um negócio clean mesmo. Na época eu tava ouvindo muito Los Hermanos, eu disse, bicho, eu quero um negócio minimalista, eu quero um negócio, sabe? Aí o menino mandou, foi na lata, viu? Engraçado que eu tava ouvindo muito Los Hermanos e tava terminando o meu mestrado. E o menino não sabia de nada disso, né? Ele não sabia nada disso. E o meu mestrado, a dissertação é sobre histórias em quadrinhos. Aí ele tem um balãozinho das histórias em quadrinhos. Ele não sabia nada disso. Impressionante, né? Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Agradeço demais a oportunidade e o espaço. E Nakan, a casa é sua, viu? Estélio também. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Romão. Emanuel, tu deixou aí o Pix de Pedro Osmar aí? Tá aí na tela? Isso é um caba desenrolado, viu? Isso é desenrolado, meu De amigo. Iraúna. De Uiraúna para o mundo. Sabe que tem uma rivalidade, essa mesma rivalidade besta que tem entre João Pessoa e Campina, né? Sim. Que eu acho que se você chegar em Campina e perguntar a um campinense se existe rivalidade entre João Pessoa e Campina, ele diz que não tem conhecimento. O que me faz crer que deve ser de João Pessoa para lá e não de lá para cá, né? Aí tem essa rivalidade que é Natal e Mossoró, né? Sim. Aí Natal inaugurou a primeira FM aí de Natal para o mundo.
né? Como era o nome da FM? Eu vou esquecer o nome da FM, mas não, era FM Cabugi. FM Cabugi, de Natal para o Mundo. Aí 2 meses depois, Mossoró inaugurou uma FM também, a FM Sargento G, que já é uma patente acima de cabo, né? Desse mundo para outros. Imagina, não pode ficar por baixo de jeito nenhum. Manuel, pode encerrar aí. Diálogos 83, sempre um papo com gente fina, inteligente, sincera. Até as próximas.